sucesso. Ter sido assim um padrinho, Certo? né? Exato. E tenho orgulho dos meus filhos, tenho muito orgulho, do qual eu tenho que... Não é meu filho, porque você veio acompanhado por um gêmeo, que é o Paulo Caruso, mas é o Chico Caruso que tenho orgulho de ter trazido ao Rio. Olha que lindo, queria mostrar para vocês. Você está sempre presente, né, no desenho. Bom, isso é o que fala, pelo menos é meu alter ego, isso aí me representa. Assim. Que beleza. Você desenha em qual material? Olha, já mudei muito através das épocas, porque teve uma fase que só trabalhava pincel, depois passei para caneta, e nesta Ecoline, que é a aquarela líquida, e em todo caso, quando dou volume, ou vai com lápis carandache, ou então com pastel. Essa aqui é de Sofia Loren? Não é, não é que vocês vivem na minha cabeça, então sempre sai algo parecido com alguma. Quanto tempo você demora para fazer uma charge? Isso depende da inspiração, depende do tema, depende de quanto eu quero enfeitar, inclusive, o desenho, né? Que legal. São as enfermeiras? São aeromoças. Aeromoças. Ele está fingindo que está passando mal, porque sempre precisa um certo... Bom, e esse livro aqui? Bom, esse livro tem uma história, realmente. Esse é um livro que me deu grandes satisfações. Porque eu lancei este livro em 1979, mas ele viajou muito, porque tem a edição em inglês também. Então Jamelão? Foi mandado para todas as partes do mundo esse livro. Ele é belíssimo, né? Olha só, A Ala dos Impossíveis. É um livro direcionado ao carnaval. Às escolas de samba, principalmente. Escola de samba. Olha só. Me diz uma coisa, e você está com 74 anos, é verdade isso? 74. Você não parece. Qual é o teu segredo? Que bom. Qual é o segredo? Bom humor. Bom humor, né? Bom humor. Aliás, eu acho que o segredo, digamos, de uma boa saúde e de você não ficar grilado com a idade é viver o bom humor dia a dia, sempre. Tenho fama de ser uma espécie de Pato Donald. Já me chama de Pato Donald porque sou um tanto explosivo. Tem muita energia. Também isso, deve ser por causa disso. Mas não, eu não suporto falta de educação, não suporto que alguém me atravesse no trânsito, que está cheio dessas barbaridades, né? Então eu explodo na hora. Mas também, um minuto depois, volto ao bom humor. Não tem ressentimento? Não. Ressentimento não. Na hora sou capaz de matar o motorista do caminhão, mas passando isso... E quais são os projetos que você está desenvolvendo atualmente? Olha, projetos, é muito bom, justamente quando você tem 74 anos, você tem projetos que precisaria viver mais 50 para você realizar todos eles, certo? A gente vive de projetos e a vida fica mais bonita enquanto você tem a esperança de realizar tudo isso. Eu, por exemplo, livros, eu adoraria fazer muito mais de todos os que tenho ilustrado, enfim. Quantos livros você tem? Não, livros, este. Tem 2 ou 3 na pauta e muitas ilustrações que me pediam, capas, então nem se fala, e ilustrar livros, agora não me ocorre neste momento, mas já fui com Nestor de Holanda, com Fernando Lobo, com o Aldir Blanc, enfim, ilustrei muita gente. Agora, mas é que o livro é uma coisa que permanece. E eu sempre digo uma coisa, porque merece respeito e não gosto de fazer livro para consumo imediato. Não, eu acho que livro é uma coisa que merece respeito, porque daqui a 200 anos, se sobrar que digam, foi um trabalho honesto. Você é filho de músico, né? Fala um pouquinho da tua família pra gente. Olha, meu pai, sendo filho de uma família muito burguesa, industrial, minha mãe também, filha de industriais. Meu pai foi encaminhado para a música, porque em toda a família burguesa italiana tem que ter um artista. Assim como tem que ter um padre. Graças a Deus que não saiu para padre, foi para música. E ele, só que quando ele casou, o sogro disse, não, tem uma bela de uma fábrica para ele ir aí,
eu não vou entregar a minha filha para um músico que vai por aí, já tem a ideia de boemia, aquele negócio dele. Um ano depois passou Arturo Toscanini para escolher os solistas do que ia ser a Sinfônica do Metropolitan de Nova York. E indicaram meu pai como o oboísta. Só que quando chamaram meu pai, ele estava destreinado, tinha um ano de casado e não pôde ir. Aí minha mãe, na verdade não se dava muito bem com a sogra, né? Então disse, olha, a primeira proposta que chegar para você, aí a gente vai embora. E a proposta veio de São Paulo, do Municipal de São Paulo, porque o regente era um ex-colega dele, que foi o maestro Lamberto Baldi. E foi assim que nós viemos para a América, para o Municipal de São Paulo. Depois papai foi contratado em Montevideo e aí onde eu, na verdade, me criei. E ele não estudei. Forçou a barra para você ser músico? Não, forçou a barra para eu não ser músico. Ah, para você não ser. Foi uma coisa que ele descobriu, que eu era amante do jazz. Ele era músico erudito, achava naquela época que jazz era palavrão. E eu adorava Duke Ellington, adorava o Louis Armstrong, todos esses personagens. E papai achava que isso era um horror. Que era um horror. E por isso que me desestimulou. Eu queria aprender clarinete, porque eu gostava do Artie Shaw, de Benny Goodman. E foi assim que... E aí eu fui para a arquitetura. Fui para a arquitetura, mas eu tinha um professor. Sabe, todo mundo tem um professor que detesta, né? E era muito feio, era professor de química. E eu fiz a caricatura dele. Aí meus colegas, todo mundo tem seu desafeto dentro do quadro de professor, né? Faz o de literatura, faz o de filosofia, faz. E foi assim que eu fui fazendo. Chegou no ano seguinte, e no ano seguinte o professor de desenho era um húngaro. E botou todo mundo à vontade, os alunos, para todo mundo fazer o que quisesse. Então eu fiz a caricatura do diretor do colégio. Que era feio também, tadinho, mas era muito boa gente. E aí ele diz, não, me pegou a parte e me diz, não, você vai fazer uma coisa. Não vai fazer o curso como os outros. Você vai fazer a caricatura de todos os professores que não estão na tua frente. Porque vai fazer de memória. A memória é um filtro, e ele tinha toda a razão. A memória é um filtro onde você guarda o essencial da pessoa, as suas expressões, e intuitivamente você vai refletir até o caráter da pessoa. Porque o caráter da pessoa é um processo interno para o exterior que vai vincando o rosto. Você repara uma coisa, uma pessoa risonha, está na cara que é risonha. Assim como uma pessoa amarga, está na cara que reflete a coisa. Então, é isso que fica na tua memória. Na hora de desenhar, em poucos traços, você reflete tudo isso. Na medida que, naturalmente, você vai trabalhando sobre isso, e principalmente de memória, aí você vai criando até seu estilo. Porque você não está imitando o estilo, você está dando a sua interpretação. E é isso que eu digo sempre a todos os garotos que me procuram, querendo aula, dizem, não existe aula, existe isto. Faça isto, treine bastante, observe muito e estimula principalmente a sua memória. Isso daí realmente é uma arte, né? Beleza. Bom, e conta para nós, assim, alguns fatos interessantes que aconteceram, assim, na sua vida como chargista, jornalista. Há tantos. Não, olha, mas eu não canso de contar uma, porque a figura todo mundo conhece, naturalmente. Foi na época que eu fazia charge política. E nada mais, nada menos que durante o AI-5. E foi do Delfim Neto.